Olá! Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da OAB São Paulo uma figura da justiça, uma figura humana do Poder Judiciário, que tem uma grande história no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu estou falando do desembargador Nino Toldo, que também é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP e mestre em Direito e Serviço Social pela Unesp. Seja muito bem-vindo, desembargador, aqui ao Pontos e Vistas. Muito obrigado, doutor Serginho. É uma honra para mim, uma alegria participar desse podcast, participar aqui na Casa dos Advogados, na Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que eu integrei. A minha primeira instituição foi a Ordem dos Advogados e um dia, certamente, eu voltarei para a Ordem dos Advogados quando eu deixar a magistratura. Uma alegria muito grande participar e poder colaborar com esse trabalho belo que é feito aqui na OAB. Obrigado, alegria nossa, desembargador. O senhor advogou há um tempo? Quanto tempo o senhor advogou? Advoguei, eu me formei em 1986 e advoguei e depois eu ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo em junho de 88. Por concurso, né? Por concurso público. E fiquei na Procuradoria do Estado até outubro de 91, quando eu ingressei na Magistratura Federal, no primeiro concurso promovido pelo Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região. Então, portanto, o senhor é juiz de carreira. Juiz de carreira. O senhor, desde o início, Desde né? o início do nosso tribunal. E de lá para cá, como que o senhor vê, como é que o senhor vê o judiciário, o crescimento das demandas, de um modo geral, assim, como é que o senhor enxerga? Olha, melhorou ou piorou? Melhorou. Posso dizer que melhorou por diversos fatores. Eu me recordo, quando ingressei, o primeiro impacto que eu tive, porque eu ingressei, o meu concurso ele se encerrou em abril de 91, mas eu não pude tomar posse logo em seguida, porque não havia vagas suficientes. A gente dependia da criação de vagas pelo Congresso Nacional. E era bem na época do plano Collor. Então tinha aquelas ações do desbloqueio de recursos. Então esse foi o primeiro impacto. E um impacto forte foi uma foto que foi publicada nos jornais de São Paulo, que a fila da distribuição da Justiça Federal começava, naquela época, a fila era ali na Peixoto Gomide, ela subia, ia até o MASP, e voltava, dava toda aquela volta. Era a fila de distribuição. Aquilo, se por um lado era uma coisa boa, bonita de se ver, no sentido de que era o exercício do direito de cidadania, das pessoas contestarem uma medida inconstitucional do governo para a preservação dos seus direitos, de outro lado, era aterrorizante para quem... Mostrava uma falta de estrutura para abarcar. A falta de estrutura para acessar aquilo tudo. Então eu trabalhava no Fórum Pedro Lessa, né, onde funcionam as varas cíveis da Justiça Federal, e eram tantos os autos físicos naquela época que mal se via o chão. Eram pilhas e pilhas de processo, vamos dizer assim, né, no popular, e a gente não... Era uma coisa assim, insana. Então, a Justiça, ela precisou, naquele modelo antigo, ela precisou ser repensada. E ao longo desses anos todos, ela veio sendo repensada. E eu digo, evidentemente, eu falo da Justiça Federal, que é a que eu conheço efetivamente. A Justiça veio sendo repensada, e com isso, ao longo dos anos, e aí puxo um pouquinho vamos dizer, eu puxo a sardinha para a brasa da AJUF, a Associação dos Juízes Federais. Da qual o senhor foi presidente. Da qual eu fui presidente de 2012 a 2014, mas porque a gente sempre discutiu no âmbito da associação meios de melhorar o sistema judicial. E várias das coisas que hoje existem surgiram ali no âmbito daquelas discussões. Por exemplo, a partir de modelos dos casos de juizados de pequenas causas, que já começava a existir na Justiça Estadual e também em outros modelos de outros países, nós trouxemos essa ideia para o âmbito da Justiça Federal. E por que trouxemos essa ideia para o âmbito da Justiça Federal? Porque se pensava sempre, e assim eu aprendi na faculdade, que a fazenda pública, e fundamentalmente a Justiça Federal é uma justiça de fazenda pública, porque é o interesse da União,
não podia transigir, não havia pequenas causas, então era tudo muito burocrático. E a gente falou, nós precisamos mudar essa forma de pensar. Então, a partir dali surgiram os juizados especiais federais, leis de agilização de processo. Entendi. Nós participamos muito das reformas, tanto do processo civil quanto do processo penal. E culminou que hoje o processo eletrônico ele surgiu de uma ideia no âmbito da Associação dos Juízes Federais. O projeto de lei, agora me foge o número da lei, mas ele foi formulado a partir de uma proposta à Câmara dos Deputados naquela comissão de legislação popular que existia na época. Então, em tudo isso, a reforma do judiciário, na reforma do judiciário constou, além da duração razoável do processo, a questão da distribuição automática. Eu acho que todos nós concordamos que, em termos de agilização, houve uma melhora, tanto na estadual como na federal. A federal não demorava tanto. A distribuição, né? Porque ela era atribuída logo às vezes de saída. Você esperava uma apelação 7 anos para julgar um recurso de sentido estrito, porque não distribuía. Isso no âmbito estadual. Aí agora a gente tem como identificar. Agora, essa velocidade está acompanhando a qualidade também? Olha, eu tenho um pensamento sempre assim, esse é minha metodologia. Porque os juízes são cobrados também, com metas do CNJ. Turnamento. Nós temos diversas metas e é difícil cumprir. É difícil cumprir assim, não é que difícil e não se cumpre, é difícil de cumprir porque dá muito trabalho para cumprir. O que eu costumo dizer, na metodologia de trabalho que eu sempre utilizei, mesmo antes do estabelecimento das metas, é que a gente tem mais ou menos com aquela questão do ótimo de Pareto, né? Você tem que ter, se você aumentar demais a quantidade, automaticamente vai diminuir a qualidade. Se quiser muita qualidade, vai diminuir a quantidade. Então nós temos que encontrar um meio termo, aí, um ponto ideal em que se possa dar uma decisão adequada dentro de um prazo razoável. Então, não é fácil, mas é possível. E o que isso significa? Por exemplo, não adianta rebuscar demais. Eu sempre fui adepto da linguagem simples, linguagem direta. Quem quer que leia uma decisão minha vai ver que não tem palavras. Para que, por exemplo, dizer exordial acusatória, peça vestibular? Ora, a lei diz denúncia, a lei diz petição inicial ou inicial. Então, fiquemos dois exemplos, nisso aqui. Então, vamos ser diretos. E a gente aprende na escola, né? Sujeito, verbo, predicado. Então, ou complemento. Né? Então, para que inverter? Para querer dar rebuscar uma linguagem emocional? Então, tudo isso a gente vai atribuindo. Citações só quando estritamente necessárias. Eu sempre fui adepto disso. Quando, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, já na gestão do ministro Barroso, estabeleceu isso como uma premissa fundamental e até estabeleceu a resolução, para mim isso não foi uma surpresa. É que para nós advogados a gente não se importa se vier exordial, a gente quer que o juiz analise as provas. E aí tem aquela discussão, analisou todos os fundamentos? Isso. O juiz é obrigado ou não é obrigado? Eu só estou dando um exemplo disso porque eu cansei de ver acórdons muito longo. superiores, longos e repetitivos e com frases que eu preciso ler isso aqui com o dicionário ao lado, porque senão não vou entender o que essa palavra... também dificulta... Então, dificulta usar linguagens que seja simples e direta. E também ir ao ponto, porque muitas vezes, por exemplo, eu lembro sempre uma coisa. Eu, quando estava no Fórum Pedro Lessa, e recebia mandado de segurança. Aí vinha a primeira coisa item 1, do cabimento do mandado de segurança. Mas, meu Deus, se o advogado precisa explicar que cabe o mandado de segurança, que talvez nem ele mesmo tenha certeza do cabimento, né? Mas isso tinha uma explicação, muitas vezes. Ou às vezes era um vício também, porque também há muitos vícios de linguagem, e isso dificulta o exame, porque pense, quantas coisas a gente tem que ler e tem que ficar... Talvez uma herança também dos vários tribunais, aí não tinha fungibilidade. Seguinte, pelo amor de Deus, aceita meu recurso. Porque é uma coisa... O advogado sofre, viu? O advogado sofre, o juiz também sofre. Eu sei, mas aqui a gente... O advogado sofre porque também tem o seguinte, uma vez um advogado veio conversar comigo, que era uma questão tributária, e eu sou muito
procuro ser bastante técnico e não fugir da técnica do processo, de tudo. E ser técnico no processo não é ser formalista. A forma, ela tem a sua razão de ser. Forma é garantia. Mas não é formalidade excessiva. Isso dá um debate muito bom, porque hoje em dia as pessoas falam, mas isso é uma mera questão processual, não questão de competência. Imagina se jogou em Brasília. Aliás, a competência, a primeira coisa que É matéria de ordem pública. Não, mas o pessoal andou passando um pouco, né? Mas o fato é que, e nesse caso, porque os juízes na época, lá, os juízes federais que lá estavam, entendiam que, por exemplo, para discutir uma questão tributária de relação jurídica de trato sucessivo, precisava penetrar um mandado de segurança por mês. Eu falei, mas como isso? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, COFINS. COFINS, todo mês a empresa tinha que pagar. Aí, se impetrasse um mandado de segurança, eu já tinha na época a dúvida se cabia o mandado de segurança, mas nem vou entrar nessa discussão. Mas se impetrasse um mandado de segurança por mês, quer dizer, como é que eu vou explicar, vamos dizer, por acaso, por uma situação da vida, há um mandado de segurança denegado e transita em julgado. Aí a empresa tem que pagar no mês de março, aí no mês de abril não precisa pagar, no outro mês não conseguiu eliminar, mas tem que pagar novamente. Tal. Isso não faz o menor sentido. Entendi. Sem contar, porque é repetição de termos. Tal. Aí é juiz que entendia que tinha que ser distribuído por prevenção, outro que não. Então, tudo isso contribuía para a lentidão. Nós evoluímos nisso, para voltar naquele ponto, se melhorou ou não, evoluímos o pensamento. Hoje, nisso, meios de solução de conflitos foram criados ao longo do tempo, mas também houve medidas que concentraram maior poder nas cortes superiores. O que isso? Se de um lado traz uma certa segurança por uma decisão superior e que até com efeito vinculante, de outro tem o lado negativo de muitas vezes se levar precipitadamente uma questão para discussão no âmbito de um tribunal superior sem que passe pela sua maturação nas instâncias ordinárias. E desde que essa decisão também seja constitucional, porque às vezes também tem debate sobre isso. É difícil. O judiciário tem a primazia de errar por último, também tem isso. O Supremo. O Supremo, né? Agora eu fiquei curioso, o juiz sofre... No que o juiz sofre? Eu me lembro O senhor sofre no quê? Eu vou dar um exemplo de sofrimento. Eu tive... Os advogados da nova geração talvez não vão conhecer o nome que eu vou dizer, mas o senhor é bem mais novo que eu, mas certamente conhece. Teotônio Negrão. Não muito. Teotônio Negrão. Eu tive a felicidade de conhecer o doutor Teotônio Negrão. E ele foi o primeiro, ao menos que eu saiba, a primeira pessoa a compilar decisões e fazer o código de processo anotado. Então, o código do Teotônio Negrão era uma bíblia para a gente, que trabalhava no civil. E ele me lembra numa vez, numa revista de processo, não vou lembrar o número agora, mas lá pelos idos de 1985, claro, não sabe o número. Ele deu uma palestra na Faculdade de Direito de São Bernardo e ele dizia o seguinte para os estudantes, lá, os advogados que estavam ouvindo, tudo. Ele falou assim, olha, tenham dó dos juízes. Juiz tem que ler muito. Então, sejam objetivos, vão direto, escrevam, sem... Porque, de fato, veja, se eu tenho que ler uma petição com 10 páginas e 10 petições, hoje são 100 páginas, aí vai multiplicando. E muitas petições não tem tudo isso, tem muito mais. Então, isso vai dificultando. Outra coisa, às vezes, acumulação de pedidos... Vai complicando então, o processo. Então, o sofrimento é a quantidade de trabalho. Sofrimento também relacionado à quantidade de trabalho, mas não é só isso. A complexidade de tudo aquilo que tem que fazer. As decisões são muito difíceis. O senhor sofre por difícil decisão decidir. Que o senhor às vezes pensa, tem que tomar uma decisão. Eu não diria sofrer, mas existem situações angustiantes. Eu participei de um julgamento há pouco tempo, cerca de um ano atrás, e esse ano... foi julgado em embargos infringidos, uma questão muito difícil. Que era, naquele movimento Me Too, um caso de estupro de uma pessoa, de uma mulher que sofreram o estupro numa época em que ela era até adolescente,
e até por uma razão X, nem sei se dá para dizer aqui, mas ela acabou esse caso sendo julgado na Justiça Federal. E era um caso muito difícil. Por quê? Porque era a palavra dela, vítima, de um lado, e a palavra do acusado. Então, como se chega àquilo? Não tem uma prova direta, uma coisa... Então, essa busca da justiça, essa reflexão, esse pensamento, a valoração das provas existentes, tudo isso gera... Eu não diria... Eu até usei o termo sofrer, mas não é um sofrimento pesaroso, é uma angústia que a gente tem de fazer o que é certo ser feito, de dar a melhor decisão possível no caso. Então, eu até costumo dizer, existem casos simples, casos complexos e casos difíceis, é uma diferença. E o pior que tem é o caso quando ele é difícil e complexo. Então, porque, por exemplo... Você já deu alguma decisão que o senhor depois ficou pensando? Já. Durante um tempo? Já. Aliás, a minha primeira sentença criminal, eu fiquei pensando, eu não consegui dormir, porque uma primeira sentença condenatória, e depois eu fiquei angustiado, será que eu fiz, era certo, será que era isso mesmo e tal, mas depois a gente vai amadurecendo e ver, não é que eu não erre, que ninguém é infalível, mas existe a possibilidade dos recursos, o tribunal corrige, o tribunal... Mas também, e mesmo no tribunal, às vezes o julgador de segundo grau, quem é que pode garantir que a melhor decisão é aquela? O que acontece é que os casos precisam ser julgados. E hoje mesmo lembrava disso, uma lição que eu aprendi, assim, o que se busca, às vezes, no judiciário, não é propriamente a justiça, mas é a segurança. A segurança é que dá a coisa julgada. E eu dizia até justamente por conta disso, porque o que não se pode banalizar medidas que relativizem demasiadamente a coisa julgada, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Muito bem, desembargador, o senhor falou aí, tenham dó dos juízes, e eu lembrei de uma frase do Raimundo Pascoal Barbosa, que presidiu essa casa, a OAB, que ele dizia o seguinte: advogado tem que ter coragem, se souber ler e escrever, ajuda. É uma hipérbole, mas no caso que o senhor está falando, tem que saber escrever e pouco, né? Tem que objetivo. Tem que ser objetivo, Nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais do sofrimento do advogado no que se refere à sustentação oral, à expectativa de um voto que lhe confira algum direito. Até já. A OAB São Paulo possui diversas comissões dedicadas à promoção da igualdade, diversidade e inclusão, que desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Olá, estamos de volta com Pontos e Vistas, com o desembargador federal, Dr. Nino Toldo. O senhor falou que pretende voltar um dia, começou na advocacia e pretende voltar um dia a frequentar a nossa casa. Como é que é a sua relação com os advogados no que tange a prerrogativa? Como é que o senhor vê essas reclamações e que existem, que por isso que eu digo que o advogado sofre, que o advogado não é recebido, o advogado não é destratado nas suas prerrogativas, às vezes até mesmo na sustentação oral, um desembargador fala, a sua tese aqui é lamentável, tá? Precisa fazer isso? Esse é começando de trás para frente. Não precisa fazer isso. Há modos e modos de falar. Eu sempre tive em mente o seguinte: prerrogativa é prerrogativa, ponto. Não se discute, se respeita, assim como tem aquele jargão, decisão judicial não se discute, cumpre-se. Não, discute-se dentro do devido processo legal. Mas ela não pode ser desrespeitada também. Agora, ele
precisa ser sempre dentro primeiro que está até no Estatuto da Ordem, o tratamento de cordialidade, urbanidade, né? Enfim, o respeito. Mas isso nem precisaria, na verdade, nem precisaria ter escrito numa lei, né? É uma norma de educação, ética, exatamente. Uma norma de... Assim, o advogado, ele não... E uma coisa também, eu mencionei no bloco anterior do Teotônio Negrão, e uma outra coisa que ele dizia interessante era o seguinte: o advogado não litiga com outro advogado. Isso eu aprendi quando eu era advogado também. O advogado representa uma parte e um direito que ele vai pleitear perante o judiciário. Então, o relacionamento precisa ser respeitoso, ainda que, por exemplo, o juiz seja amigo do advogado, o advogado seja amigo do juiz, de se conhecerem fora. Mas na hora que estão ali tratando de um assunto, não existe a amizade, existe o advogado. A liturgia. A liturgia do cargo, não do juiz só, do advogado também. Eu vou contar um exemplo que aconteceu outro dia comigo. E eu, nesse ponto, eu sou muito zeloso da manutenção dessa liturgia. Eu tenho recebido, e até para despacho, os advogados, por videoconferência, e tem se mostrado um meio mais rápido, mais eficaz e tudo. Eu até conversei com os advogados que eles achavam, um ou outro preferiria a conversa pessoal. Mas o atendimento por videoconferência é feito, e no meu gabinete, por exemplo, é feito, a pessoa pede, eu tenho um dia certo que atendo, que é o dia que eu não tenho sessão, então ele é dedicado àquilo, e eu procuro manter o tempo. Sempre atendo todos dentro daquele tempo, na medida do possível, até para que todos possam ser atendidos e ninguém ficar esperando demasiadamente. Mas o advogado, um jovem advogado, ele atendeu, conversando com ele e tal, e ele disse o seguinte para mim: doutor, é sobre isso que eu queria bater um papo com o senhor. Aí eu falei, olha, bater papo. Falei, bater papo. É botequim, né? Bater papo, então, tá faltando exatamente a mesinha de bar, a cervejinha, os petiscos. Falei, bater papo, eu bato com os meus amigos. Eu não sou seu amigo, eu não conheço o senhor. Como é que eu vou bater papo com o senhor? Eu falei, o senhor é um advogado. O senhor está representando alguém, não é por mim, não é pela minha pessoa, pelo Nino todo, é por aquilo que represento. O senhor, e aquilo que o senhor representa alguém, uma pessoa que tem direitos. Ele não reclamou aqui na OAB, porque nós temos tantos anos de ofensas que ele poderia dizer que o senhor não estava... O senhor estava sendo rigoroso demais com ele. Não, mas não era. E era assim, expliquei a ele, pelo que o senhor representa, é por aquilo que eu represento. Então vamos ficar aqui e depois... Foi pedagógico, digamos assim. Porque as pessoas... Sabe o que acontece, doutor Sergê? Eu tenho visto, até talvez seja uma questão de geracional mesmo. Eu sou daquela época, eu cresci, que a gente pedia a bênção ao pai, ao tio. Sim. Então era tudo bem, pode até ser um excesso, mas eu cresci assim aprendendo, cada um. A primeira vez que eu tive que impetrar um mandado de segurança contra um ato judicial, eu fiquei tão constrangido que eu fui falar com o juiz numa vara de fazenda pública, eu era procurador de Estado. E eu fui avisar olha, eu estou impetrando, porque naquela época a gente precisava impetrar para obter o efeito suspensivo no agravo, porque não tinha. E porque eu achava aquilo, porque ao impetrar o mandado de segurança, eu estou acoimando, atribuindo ao ato do juiz uma ilegalidade. E nem sempre é uma ilegalidade. Mas eu entendi seu ponto. Então precisa ter isso. E o senhor mencionou... Eu mencionei Raimundo Pascoal Barbosa, o advogado precisa ter coragem. Precisa ter sim. O advogado não pode baixar a cabeça diante de uma ilegalidade, diante de uma afronta à sua prerrogativa. Não pode mesmo. Por isso, e às vezes, os problemas que surgem no relacionamento entre o juiz e o advogado é porque ocorre um desrespeito e muitas vezes recíproco. Porque ter coragem não é gritar com o juiz, não é levantar o dedo, não é levantar da cadeira e ir embora, abandonar o júri. Isso não é coragem. Coragem não é o juiz destratar o advogado, porque muitas vezes no distrato ao advogado o juiz mostra a sua insegurança. E pode gerar até uma suspeição, uma nulidade. Tem, mas muitas vezes também o advogado provoca o juiz para criar essa nulidade. Então, tudo tem que ser visto
como diz aquela frase, cum grano non salis, né? Agora, quando o advogado tem um instrumento que para nós é muito caro, que é a nossa palavra, né? É a palavra pela ordem. Eu não sei como é que... eu já fiz isso lá no TRF3, sob a sua presidência. O senhor reagiu bem. Porque o estatuto fala, pela ordem, ela é concisa, imediata, ela é sumária. Só que tem muitos juízes que não entendem dessa forma, que o advogado deve esperar. E aí há uma divergência. E tem juízes de primeira instância que se irritam e falam, doutor, eu não queria, o senhor não vai falar agora. Só que às vezes, doutor, sobretudo num julgamento, num tribunal, depois que o relator ou depois que o desembargador concluiu, se ele não interromper, por exemplo, aqui, ó, não é um copo, é um prato. É importante que ele tenha essa prerrogativa. E tem. Mas dentro de certos... não tinha limites, mas dentro de certas regras. Porque, por exemplo, o advogado tem o direito de esclarecimento de situação de fato, de questão de fato. Porque, por exemplo... É que a lei não fala que é fato. Mas se não me falha a memória... Isso aí virou um consuetudinário, assim. É matéria de fato, doutor? Mas que já deveria ser direto. Pela ordem, é isso. Se não for apropriado, o desembargador vai... Mas porque o que não se pode estabelecer... E aí é uma bagunça. Exatamente. Eu vou estabelecer um contraditório com o advogado. Quer dizer, eu posso ter dado um voto que contraria o entendimento do advogado. Falei, não, peraí, o senhor está errado nesse voto. Não, mas aí o advogado tem que saber. Mas assim, se eu digo, olha, fulano de tal estava no carro amarelo, aí ele falou, não, era vermelho. Ordem, o carro era vermelho. Isso é importante. Então tem que interromper. Porque isso Porque aí o senhor pode falar o seguinte, então eu vou tirar de pauta. Mas aí a questão, às vezes, de esperar um pouco, é porque no meio, o juiz está no meio do voto ali, então ele está desenvolvendo um raciocínio ou está fazendo alguma observação. Então, o advogado ele tem o direito de falar assim, pela ordem, senhor presidente. Aí o presidente, às vezes... que a gente, essa prerrogativa para esse carro, é o exemplo do carro. A gente precisa tê-la. O juiz tem tantas prerrogativas, tem tanto poder na caneta. O advogado, por isso que eu falo que sofre, ele está ali no julgamento. Se ele escutar uma informação que é completamente falsa, não por má fé, ele precisa ter esse instrumento. Por isso que o legislador conferiu para ele. Aliás, falando em sustentação oral, o senhor falou da fila, né? Que dava ali na Peixoto Gomide e tal. Hoje as filas são de sustentações. Eu fui outro dia sustentar lá perante a sua turma. Tinham 28 sustentações. Ou 30. E o juiz sofre. Eu vi 28. Mas aí o advogado... Não, mas espera um pouquinho. E o 27º advogado que está na linha. Nós estamos aqui, eu acho que o senhor tá enganado, a gente sofre muito mais. Não estamos na competição. A gente chega lá às 9 da manhã e fica, às vezes, até esperando, tal, porque não tem uma regra assim. Tal. Às vezes existe a gentileza, passa um advogado na frente que tem um compromisso. Eu mesmo fui... alvo dessa gentileza outro dia, provei que eu tinha uma outra sustentação e tal. Então, essa é a parte da cordialidade. Né? Agora, e que deve sempre existir. Com relação à efetividade das sustentações, a gente estava conversando aqui antes, o senhor falou assim, às vezes é mais importante despachar do que sustentar. Às vezes o advogado quer sustentar, doutor, para justificar para o seu cliente que ele está trabalhando. Tem isso também. Agora, tem uma coisa que eu acho que aí o Supremo errou. No julgamento da ADIM, do nosso estatuto, era lei federal. Dizia que o advogado sustentava depois do voto do relator. E o Supremo derrubou isso numa fúria legiferante que não era cabimento. O senhor não acha que seria bom até o advogado sustentar depois do relator? Porque já sabia o voto. Olha, foi lei isso. Essa é uma questão, há uma certa polêmica. Isso foi aprovado no estatuto, né? Na lei federal, nossa. E por se não me engano, foi a DIN, 1121. Até foi a AMB que... Foi a Associação dos Magistrados Brasileiros. E eu confesso que eu não sou contrário a isso. Agora... Porque adiantaria muito. Eu não sei, o que tem acontecido... É o seguinte, por exemplo, eu já pensei sobre isso. Eu, às vezes, peço vista. Tem uma sustentação oral, eu peço vista. Aí o advogado vem, pede audiência comigo. Essa é a única hipótese, é o único caso que eu digo, eu não vou receber. Tá, porque aí... Por quê? E por quê? Por uma razão jurídica.
Ah, mas depois da sustentação dele. Depois da sustentação. Falei, o caso está em julgamento. O caso está em julgamento. O julgamento já se iniciou. Então, eu pedi vista dos autos, porque se eu sou o segundo, o terceiro, não importa, mas assim, teve o voto do relator e alguma coisa ou me chamou a atenção na sustentação oral, ou lendo o voto do relator, eu fiquei um pouco em dúvida, quero fazer uma reflexão sobre aquele ponto do recurso, etc., ou do habeas corpus, o que seja. Então, eu não preciso de mais nenhum tipo de impulsionamento, digamos assim, parcial. A parte representada pelo advogado teve toda a oportunidade de despachar comigo antes do julgamento e na sustentação oral deu as suas razões. Então, a partir dali, agora eu vou, informado por aquilo, eu vou decidir. Então, é o único caso. Mas, assim, e de outra forma também, senão acabaria acontecendo um descumprimento dessa própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que o advogado fala antes do relator, não depois do voto. Não, é uma decisão, na nossa visão, lamentável. Eu estou aberto a... Porque foi aprovada... Isso é coisa antiga, viu? Isso foi aprovado pelo Congresso e eu até dei uma entrevista na Alex na época, eu disse que o Supremo acabou usurpando função, talvez já como uma espécie de... Eu não diria usurpando, porque o Supremo exerceu o seu papel mas eu fui constitucional. Eu fui forte de propósito. De decidir sobre a constitucionalidade. Ele entendeu que era inconstitucional, que não caberia isso. Agora... E tem função de controle constitucional. Agora eu vou dizer, eu não sei até que ponto também, até que ponto isso influiria positivamente a partir da perspectiva do advogado, seja no civil, no criminal, mas aí no julgamento, porque se fala antes ou depois. Então a regra sempre foi, o relator relata, o advogado dá a sua... Porque não é só... Não vamos pensar só no crime, que é advogado contra não é contra o Ministério Público. Numa discussão cível. Um advogado A da parte A fala e depois o advogado da parte B fala. Então eles dão as suas razões e aí o tribunal vai decidir. E pode ter gente que discorde de mim, porque eventualmente a sustentação oral pode fazer com que o relator mude de ideia. Olha, a propósito disso... Ele pode te retirar de pauta. A propósito disso, eu gostaria de dizer o seguinte, se ainda a gente tiver tempo no bloco. Não, temos tempo. Porque muitas vezes sustentação oral... Quando a gente, fala um pouquinho disso. E sobre sustentação e sobre a do vídeo. Mas assim, para quebrar o protocolo. A questão é só fazer uma conta ali... 15 minutos para cada um falar, quando não for caso de 10 minutos, mas enfim, 15 minutos, fala A, fala B, e aí em cada processo, quanto tempo? O julgo é 28, quantas horas vão dar de sustentações, fora o tempo entre sair um, entrar outro, entre os votos. Então isso fica muito tempo. A partir de um determinado momento, é contraproducente, do ponto de vista... humano. Então, até de capacidade de prestar atenção. Então, a gente precisa repensar isso. E eu falo aqui muita tranquilidade, de coração aberto, não porque a gente precisa repensar isso. Eu tenho discutido no âmbito da minha turma, nós precisamos fazer até mais sessões presenciais para que possa haver sustentações, há quem... não concorde com isso, eu acho que tem que ser repensado. Bom, viu? Eu acho que tem que ser repensado. Acho que mais sessões seria bom. Porque o que acontece também? São vários aspectos. Antes a sustentação oral era feita só presencialmente. Então o advogado de onde quer que fosse, para sustentar no tribunal que eu integro, terceira região, ele teria que vir a São Paulo. Então, muitas vezes, eu pensava 2 vezes antes de vir a São Paulo, por causa do custo, por causa da efetividade e tudo mais. Hoje, foi permitido, a partir da pandemia, as sustentações passaram a ser por videoconferência e depois ela foi incorporada. E de que forma ela é incorporada hoje, pelo menos no Tribunal da Terceira Região? Mas, aliás, pelo menos não, isso está no Código de Processo Civil. O advogado de São Paulo,
que trabalha em São Paulo, que tem seu escritório em São Paulo, para fazer sustentação oral, ele tem que se dirigir ao tribunal. Essa é a regra da 11ª turma. Não, é regra da lei. Da lei. Está no Código de Processo Civil. Tá. E ao advogado do interior, isso foi incorporado ao regimento interno do TRF3, em obediência à lei. O advogado que não tem o seu escritório na sede do tribunal, na cidade sede do tribunal, ele pode fazer por videoconferência. Isso, qual foi o intuito da lei? Facilitar o acesso do advogado ao tribunal, etc. Isso foi positivo? Foi, mas tem o lado negativo também. Qual? Aumentou muito o número de sustentações. Porque eu uso o exemplo de Andradina, que são 600... Andradina é longe, hein? É longe, 600 e tantos quilômetros. O advogado de Andradina, ele ia pensar 2 vezes antes de vir para São Paulo para fazer uma sustentação oral. Agora não, ele do escritório dele, ele liga lá o computador e tal, fica aguardando e faz a sustentação oral. Mas também tem que ter uma certa liturgia, né? O senhor falou para mim que tinha um caso aí do advogado. Não, também. Por exemplo, aliás, até vou me permitir esse espaço, porque eu já tive que dizer isso mais de uma vez em sessão, quando eu presidi. Apesar de ser feito por videoconferência, é um ato do tribunal, é um ato regimental, e existem regras de conduta dentro da sessão. Então, está fazendo por sustentação por videoconferência, mas continua sendo, apesar de ele estar no escritório dele e tudo, continua sendo um ato no tribunal. Revestido. Então, o advogado use a beca. Mas já está aparecendo gente use sem a beca. A beca, eu acho. Porque eu sempre fiz a sustentação. Não está na hora de tirar essa beca, não? Não sei, podemos pensar. Mas gravata já tá bom, né? Pode ser, mas agora, não dá para aparecer de camiseta. Não, ou de sem paletó. Não pode, tem que ter. Porque, veja, não é querer ser formalista, mas a gente precisa dar importância àquilo que está sendo feito. Muitos, eu sei que certamente alguém vai me criticar porque é a forma sobre a substância, etc. Sim. Mas eu penso que a gente precisa resgatar certa a própria liturgia. Né? Muito bem, desembargador. Eu encerro assim com um pouco de lamentação, porque eu achei que estava muito boa a conversa, mas a gente tem uma limitação de tempo, e eu agradeço muito o senhor ter se disponibilizado, a vir até aqui ao OAB, comparecer nessa nossa família forense, fazendo jus a essa família forense que a gente tanto tenta resgatar. A gente sempre está fazendo gestos e a gente sempre espera essa contrapartida, e o fato de o senhor estar aqui hoje, acho que, na minha visão, é uma demonstração de respeito à advocacia. Muito obrigado. Eu que agradeço, e isso o senhor disse, é fundamental, essa relação respeitosa. O ministro do STJ, o ministro Humberto Martins, sempre diz: estamos de mãos dadas, irmanados, e é isso mesmo. Nós fazemos parte de uma grande família. Qual o irmão que não briga com o outro? Sempre tem alguma questão, mas a gente sempre tem que trabalhar de forma respeitosa e pensamento institucional. Isso eu acho que a gente tem que sempre respeitar, e isso vai nos levar a tempos melhores que para todos. Deus queira. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a você, muito obrigado por acompanhar até agora o nosso debate, a nossa entrevista, e acompanhe todos os eventos da OAB de São Paulo. Obrigado.